Minha mão tremia na maçaneta congelada no lugar, literalmente congelada. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar, não conseguia pensar. Através do teto acima de mim, sua voz ecoava. Meu marido, o homem que eu amei por 8 anos, o homem em quem eu confiava em tudo. Meu coração, minha vida, o legado da minha família. Ela acabou de sair para o aeroporto, disse ele, num tom casual, quase alegre. A idiota, __, realmente acreditou na história de Paris. Dá para acreditar? Risadas. A risada dele. A mesma risada que costumava fazer meu estômago revirar agora o fazia congelar. Eu deveria ter continuado dirigindo até o aeroporto. Deveria ter pegado aquele avião para Paris para a conferência de negócios. Mas eu tinha esquecido meu passaporte. Um erro tão simples. Um erro tão catastrófico. Não se preocupe, ele continuou. E eu podia ouvi-lo andando de um lado para o outro no nosso quarto. O quarto onde fizemos amor esta manhã. Onde ele me deu um beijo de despedida e disse que sentiria minha falta. Quando ela voltar em 3 dias, tudo estará resolvido. Os papéis estão prontos. A casa da mãe dela estará em execução hipotecária na sexta-feira. A velha nem vai saber o que a atingiu. A casa da minha mãe. A casa da família. A única coisa que meu pai moribundo nos deixou. Meus joelhos cederam, mas me apoiei na parede. Minha mala de grife tombou com um baque suave no chão de mármore. Meu pulso martelava nos ouvidos tão alto que quase perdi suas próximas palavras. Quase. E o melhor de tudo é que ela assinou tudo sozinha, cada documento. Ela até me agradeceu por cuidar das finanças da família. Ele fez uma pausa e quando falou novamente, sua voz transbordava um veneno que eu nunca tinha ouvido antes. Depois de todos esses anos fingindo amar aquela mulher frígida e chata, finalmente vou ter o que mereço. O que nós dois merecemos, querida. Bebê. Ele estava falando com outra pessoa. Alguém a quem ele chamava de bebê. O chão se inclinou sob meus pés. 8 anos de casamento, 8 anos da minha vida, e eu nunca tinha conhecido aquele homem. Mas enquanto eu estava ali no saguão da nossa casa de $1 milhão, a casa que eu havia comprado com minha herança, meu choque começou a se cristalizar em algo mais. Algo frio, algo cortante, algo mortal. Peguei minha bagagem caída sem fazer barulho. Minhas mãos não tremiam mais. Minha respiração ficou estável e controlada quando percebi algo importante. Ele não sabia que eu estava ali. Ele achava que eu estava a caminho de Paris, o que significava que eu tinha 3 dias. 3 dias enquanto ele pensava que eu tinha ido embora. 3 dias para descobrir tudo. 3 dias para planejar. 3 dias para destruir o homem que me destruiu. Saí silenciosamente daquela porta, fechei-a com um clique suave e voltei para o carro. Mas eu não iria mais para o aeroporto. Eu iria para a guerra. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. Deixe-me levá-lo de volta antes do mundo se despedaçar. De volta a quando eu era idiota o suficiente para ser feliz. Meu nome é Emma Catherine Westfield, 32 anos, CEO da Westfield Analytics, uma empresa de segurança de dados que meu pai fundou há 20 anos. Depois que ele faleceu, 3 anos atrás, eu assumi o controle, transformando-a de uma pequena empresa regional em uma potência nacional. Valíamos $43 milhões. Nada mal para uma garota que se formou na faculdade com um diploma em letras e aprendeu administração do zero. Conheci Thomas Bennett em um evento beneficente há 8 anos. Ele era bonito, daquele jeito clássico. Alto, cabelo escuro, sempre impecavelmente penteado, olhos azuis que se enrugavam quando ele sorria. Ele me contou que trabalhava com desenvolvimento imobiliário. Não era muito bem-sucedido, mas tinha uma vida confortável e era ambicioso. Ele era charmoso, mais ou menos. Ele me fazia rir depois de anos me afogando na dor pela morte do meu pai. Ele me ouvia quando eu falava sobre a pressão de administrar a empresa. Ele massageava meus pés depois de longos dias. Ele nunca me fez sentir que eu era demais ou insuficiente. Namoramos por 2 anos antes de ele me pedir em casamento em uma praia em Santorini. O pôr do sol pintando tudo de um rosa dourado. Chorei quando disse sim. Lágrimas de felicidade. Meu Deus, como eu era ingênua. O casamento foi lindo. 300 convidados na propriedade Iurest. Minha mãe me acompanhou até o altar porque meu pai não pôde. Thomas chorou quando me viu com meu vestido. Ele havia escrito seus próprios votos. Prometeu me amar, me cuidar, me proteger por todos os nossos dias. Eu acreditei em cada palavra. Os primeiros anos foram bons. Muito bons, pensei.
Compramos a casa na Riverside Drive. 5 quartos, 4 banheiros. Uma vista da cidade de tirar o fôlego. Eu paguei a maior parte, mas Thomas contribuiu com o que pôde com seus negócios imobiliários. Ele disse que queria se esforçar, mesmo que eu ganhasse mais dinheiro. Eu o amava por isso, por seu orgulho, sua independência. Que piada! Ele era atencioso com a minha mãe, o que eu valorizava muito. Depois que meu pai morreu, ela passou por muitas dificuldades. Depressão, ansiedade, o peso de perder o parceiro de 35 anos. Thomas a visitava, ajudava com os reparos da casa, administrava as contas dela quando as coisas ficavam complicadas. Deixa que eu cuido disso, ele dizia, beijando minha testa. Você já tem problemas suficientes com a empresa. Eu cuido da sua mãe. Eu ficava tão grata, tão aliviada por ter alguém para dividir o fardo. Nunca questionei porque ele precisava que minha mãe assinasse os papéis. Procuração, ele explicou. Para o caso de algo acontecer e precisarmos tomar decisões médicas. Inteligente, pensei. Responsável. Nunca questionei porque ele se interessava tanto pelas finanças da família. Quando ele sugeriu consolidar nossas contas, otimizar nossos investimentos, concordei prontamente. Afinal, ele era bom com números e eu confiava nele. Entendi a palavra. Confiança. É uma coisa tão frágil, não é? Como um vaso inestimável em torno do qual você constrói a vida inteira, sem nunca perceber que ele já está rachado. Apenas esperando o momento certo para se estilhaçar completamente. As rachaduras estavam lá o tempo todo. Eu só não tinha olhado com atenção. Não fui ao aeroporto. Em vez disso, dirigi até uma cafeteria a 3 quarteirões da nossa casa e estacionei no banco de trás, onde meu carro não podia ser visto da rua. Minhas mãos agarraram o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Pigmento. Thomas acreditava que eu estava em um avião para Paris. A conferência era real. Eu planejava comparecer há meses, 3 dias de reuniões, networking e apresentações. Falei sobre isso por semanas. Mas agora eu tinha algo mais importante para fazer. Peguei meu telefone com os dedos trêmulos e liguei para minha assistente, Rebecca. Ela atendeu ao primeiro toque. Emma, você não deveria estar embarcando? Mudança de planos, eu disse, mantendo a voz firme por pura força de vontade. Preciso que você faça uma coisa por mim, e preciso que não faça perguntas. Consegue fazer isso? Pausa. Rebecca trabalhava para mim havia 5 anos. Ela era perspicaz, leal e conseguia me ler melhor do que qualquer outra pessoa. Claro, disse ela baixinho. O que você precisa? Ligue para os organizadores da conferência. Diga que tive uma emergência familiar e não poderei comparecer. Depois, preciso que você me substitua no escritório. Avise a todos que ainda estou na conferência. Compareça conforme o planejado. Se alguém perguntar por mim, estou em Paris. Inacessível, exceto por e-mail. Emma, o que é por favor, Rebecca? Explicarei tudo em breve, mas agora preciso que você confie em mim. Outra pausa mais longa desta vez. Você está em Paris. Entendi. Obrigada, sussurrei. Te ligo em 1 ou 2 dias. Desliguei antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Depois, ligue para minha mãe. Ela atendeu no 4º toque, parecendo cansada. Emma, querida, pensei que você fosse para Paris hoje. Sou a mamãe. Estou no aeroporto agora. A mentira tinha um gosto amargo, mas necessário. Escuta, preciso te perguntar uma coisa. Aqueles papéis com os quais o Thomas tem te ajudado, a parte financeira. Você tem cópias? Ah, bom, o Thomas tem tudo organizado numa pasta. Ele disse que era mais seguro manter tudo num só lugar. Por quê? Meu estômago embrulhou. Mãe, preciso que você faça uma coisa para mim. Você tem algum extrato bancário? Algo que mostre suas contas? Faz tempo que não dou uma olhada, querida. O Thomas disse que está tudo bem, tudo resolvido. Ele tem sido uma grande ajuda, sabe? Não sei o que faria sem ele cuidando dessas coisas. Fechei os olhos, lutando contra a onda de náusea. Mãe, preciso que você vá ao banco amanhã. Primeiro, peça um extrato completo de todas as suas contas e verifique a casa. Certifique-se de que a hipoteca esteja em dia. Emma, o que está acontecendo? Tem algo errado? Eu não podia contar a ela. Ainda não. Não até saber de tudo. Só estou sendo cautelosa, mãe. Você sabe como eu sou em relação a finanças. Por favor, faça isso por mim. Ela concordou com a voz preocupada, mas confiava em mim. Ao contrário de mim, ela ainda tinha bons instintos sobre em quem confiar. Depois que desligamos, sentei-me no estacionamento e fiz uma lista no meu celular. Tudo o que eu precisava descobrir, cada documento que eu precisava ver, cada verdade que eu precisava descobrir.
Os registros telefônicos de Thomas, nossas contas bancárias, tudo isso, os registros financeiros da minha mãe, o negócio imobiliário de Thomas. Seria mesmo real? A mulher que ele chamava de bebê. Que papéis eu supostamente havia assinado? O que aconteceria na sexta-feira na casa da minha mãe? A conferência terminou no domingo à noite. Era quarta-feira à tarde. Eu tinha 4 dias antes que Thomas me esperasse em casa. 4 dias para me tornar alguém que eu nunca tinha sido antes. Uma detetive, uma espiã, uma mulher sem nada a perder. Liguei o carro e dirigi até o único lugar que eu sabia que Thomas jamais me procuraria. A casa do lago da minha melhor amiga, Verônica, 2 horas ao norte da cidade. Ela estava no Japão de férias por 2 semanas. Eu tinha a chave. Era hora de começar a cavar. A casa do lago era exatamente o que eu precisava. Isolada, silenciosa, com internet de alta velocidade e zero chance de encontrar alguém que me conhecesse. Entrei, deixei minha bagagem no quarto de hóspedes e coloquei meu laptop na mesa da cozinha. Então comecei a vasculhar minha vida. Primeira parada, nossas contas bancárias. Eu tinha acesso a tudo, ou pelo menos era o que eu pensava. Entrei na nossa conta corrente conjunta. O saldo parecia normal, $34 mil. Nossa conta poupança, $215 mil. Mas algo me incomodava. Abri o histórico de transações e comecei a rolar a tela. Depósitos regulares do meu salário da empresa. Despesas normais, compras de supermercado, contas de luz, hipoteca. Tudo parecia bem. Bem demais. Eu tinha aprendido no mundo dos negócios que quando algo parece perfeito, geralmente esconde algo podre por baixo. Voltei mais atrás. 6 meses, 1 ano, 2 anos. Pronto. Pequenas transferências. $2 mil aqui, $1.500 ali. Sempre para uma conta que eu não reconhecia. Os valores eram tão pequenos que eu nunca tinha reparado. Afinal, tínhamos bastante dinheiro. Mas, ao longo de 2 anos, essas pequenas transferências somaram. Fiz as contas 3 vezes. Claro, eu tinha me enganado. $347 mil perdidos. Minha visão ficou turva. Aquele era o meu dinheiro. Dinheiro que eu havia ganhado. Dinheiro que eu havia transferido para a nossa conta conjunta porque éramos casados. Éramos parceiros. Deveríamos estar construindo uma vida juntos. Peguei um caderno e anotei o número da conta para a qual o dinheiro havia sido transferido. Então continuei procurando. Nossas contas de investimento a seguir. Thomas havia sugerido consolidá-las 2 anos antes, transferindo tudo para uma nova empresa com melhores retornos. Eu estava ocupado com a aquisição de um grande cliente e mal dei uma olhada na papelada antes de assinar. Entrei no portal de investimentos. A página principal mostrava o valor da nossa carteira, $1,2 milhão. Mas quando me aprofundei nos ativos reais, meu sangue gelou. A conta estava apenas no nome de Thomas. Meu nome não aparecia em lugar nenhum. Apesar de 90% desse dinheiro ter vindo da minha herança, do meu salário e dos meus bônus. Verifiquei os documentos que havia assinado ali. Em termos jurídicos, eu estava ocupado demais e confiante demais para analisá-los com cuidado. Transferi a propriedade total para Thomas, sendo eu listado como beneficiário apenas em caso de sua morte. Assinei mais de $1 milhão. Minhas mãos tremiam muito. Precisei largar o café antes que o derramasse. Como eu tinha sido tão estúpida! Mas eu sabia como. Porque eu o amava. Porque eu confiava nele. Porque quando você ama alguém, você não lê as letras miúdas de cada documento que colocam na sua frente. Você assina onde mandam assinar. E você acredita quando dizem que é do seu interesse. Que idiota eu fui. Obriguei-me a continuar. As contas da minha mãe eram as próximas. Deu trabalho. Eu não estava oficialmente nas contas dela, mas tinha o número do seguro social dela e informações pessoais suficientes para passar pelas perguntas de segurança do banco. Tecnicamente legal, provavelmente, mas eu já não me importava mais com detalhes técnicos. A conta corrente da minha mãe tinha $1.200. Isso era errado. Muito errado. Minha mãe havia herdado $300 mil quando meu pai morreu, além do seguro de vida dele. Ela sempre foi econômica e cuidadosa com dinheiro. Deveria ter sobrado pelo menos $200 mil. Verifiquei a conta poupança dela. Saldo zero. A conta havia sido encerrada 3 meses antes. Todos os fundos foram transferidos. Peguei os registros da hipoteca da casa dela. A casa onde eu cresci, onde meu pai me carregou até a porta quando me trouxeram do hospital, onde aprendi a andar de bicicleta na garagem e dei meu primeiro beijo na varanda. A casa estava em execução hipotecária. O banco havia entrado com os papéis 2 semanas antes. Leilão de execução hipotecária marcado para sexta-feira.
Esta sexta-feira, daqui a 2 dias. Minha mãe não fazia ideia. Thomas tinha interceptado todos os avisos, sem dúvida. Disse a ela que estava tudo bem. E ela acreditou nele porque ele era seu genro, porque ele tinha sido muito prestativo, porque ela confiava nele assim como eu. Corri para o banheiro e vomitei até não restar nada além de bile e raiva. Depois de me limpar e beber um pouco de água, voltei para o meu laptop com um novo foco. A mulher, aquela que ele chamava de bebê. Os registros telefônicos de Thomas me contariam tudo, mas eu não tinha acesso a eles. Ou será que tinha? Tínhamos um plano familiar. Eu era o titular principal da conta. Abri o site da nossa operadora de celular e entrei. Bingo! Eu conseguia ver cada chamada, cada mensagem, cada bit de dados usado em ambas as linhas. Baixei os registros do Thomas do ano anterior e abri o arquivo com as mãos trêmulas. Um número aparecia repetidamente. Várias ligações por dia, mensagens de texto a qualquer hora. O padrão remontava a 18 meses. 18 meses, 1 ano e meio de mentiras. Pesquisei o número em um serviço de busca reversa. A resposta foi que ele pertencia a Melissa Hartley, de 28 anos, moradora do caro Waterford Towers, no centro da cidade. Senti como se tivesse levado um soco no peito. 28 anos, 4 anos mais nova que eu. Abri as redes sociais dela. Ela era linda, loira, magra, sorriso perfeito. O Instagram dela estava cheio de bolsas de grife de luxo, restaurantes caros, férias exóticas. A biografia dela dizia que ela era uma influenciadora de estilo de vida. Percorri as fotos dela com um fascínio mórbido. Lá estava uma foto de 4 meses atrás. Taças de champanhe ao pôr do sol. A legenda: a melhor vista da cidade com a minha pessoa favorita. Não dava para ver com quem ela estava, mas no reflexo da janela atrás dela, eu conseguia distinguir a silhueta de um homem. Cabelo escuro. Thomas. Continuei rolando a tela. Mais fotos. Uma mão segurando a dela do outro lado da mesa de jantar. Reconheci o relógio de Thomas. Uma sombra no fundo de uma foto de praia. A mesma praia onde havíamos passado as férias no verão passado. Ou assim eu pensava. Ele me disse que era uma conferência imobiliária em Miami. Quantas mentiras! Quantas vezes ele me olhou nos olhos e disse que me amava enquanto planejava isso? Planejando roubar tudo e me deixar sem nada. Mas eu ainda não entendia o quadro completo. Como ele estava traindo, como ele estava roubando, mas havia algo mais. Algo naquele telefonema que eu tinha ouvido. Depois de todos esses anos fingindo amar aquela mulher frígida e chata, finalmente vou ter o que mereço. O que nós dois merecemos. O que nós dois merecemos. Thomas e Melissa, isso não era apenas um caso. Era um plano. Eles estavam planejando algo juntos. Eu precisava saber o que e precisava saber agora. Peguei meu celular e liguei para a única pessoa que eu sabia que poderia me ajudar. Minha colega de faculdade, Jade, que se tornou investigadora particular depois de se formar. Emma, como está Paris? Todos pensaram que eu estava em Paris. Jade, preciso da sua ajuda. E preciso que você mantenha isso em total sigilo. Claro. O que está acontecendo? Contei tudo a ela. O telefonema que ouvi, o dinheiro roubado, Melissa, a execução da hipoteca da casa da minha mãe. Quando terminei, eu estava chorando, as palavras saindo numa torrente de dor e fúria. Jesus Cristo, Jade suspirou. Emma, sinto muito. Não se desculpe. Me ajude. Preciso saber de tudo. O que eles estão planejando, a profundidade disso, tudo. Deixe-me fazer algumas ligações. Tenho contatos que podem acessar os registros. Me dê até amanhã de manhã. Onde você está? Contei a ela sobre a casa do lago. Fique aí. Não entre em contato com o Thomas. Não deixe que ele saiba que você sabe de alguma coisa. Você consegue fazer isso? Sim. Minha voz estava calma agora. As lágrimas tinham parado. Eu consigo fazer isso. Ótimo. Te ligo amanhã para contar o que eu descobrir. Depois que desligamos, sentei-me na escuridão crescente da casa do lago e observei o sol se pôr sobre a água. O céu sangrava vermelho e laranja, belo e violento ao mesmo tempo. Pensei na mulher que eu tinha sido esta manhã. Feliz, ingênua, confiante. Aquela mulher estava morta. A mulher sentada ali agora era alguém nova, alguém mais dura. Alguém que sabia exatamente do que o mundo era capaz, e alguém que os faria pagar. Jade ligou às 7 da manhã do dia seguinte. Eu mal tinha dormido, minha mente fervilhando de cenários, planos e raiva. Eu entendi, disse ela sem rodeios. E Emma, é pior do que você imaginava. Conte-me tudo. Thomas Bennett nem é o nome verdadeiro dele. Ele é Thomas Bradley Kane. Ele tem ficha criminal. Fraude, peculato. Cumpriu 3 anos de prisão há 7 anos.
Ele saiu, mudou o nome legalmente e criou uma identidade totalmente nova. O café que eu tinha acabado de tomar virou ácido no meu estômago. O quê? O negócio imobiliário dele não existe. Nunca existiu. O escritório em que ele disse que trabalhava, ele alugava um espaço virtual por $50 por mês. Cada dólar que ele recebeu nos últimos 8 anos veio de você. 8 anos. Todo o nosso relacionamento. Tudo uma mentira desde o primeiro momento. E a Melissa? Melissa Hartley. Ela é sócia dele, e quero dizer sócia de negócios. Eles já aplicaram esse golpe antes, 2 vezes, pelo que posso confirmar. Thomas conhece uma mulher rica, geralmente alguém vulnerável de alguma forma. Ele se envolve com ela, casa-se com ela e, aos poucos, ganha acesso às finanças dela. Então, ele e Melissa drenam tudo sistematicamente. Quando a mulher descobre, eles já foram embora. As outras mulheres, o que aconteceu com elas? O silêncio de Jade era pesado. Uma declarou falência e perdeu tudo. A outra, Emma, se matou há 2 anos. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Ele era um predador, um vigarista, e eu o deixei entrar na minha vida, na minha casa, na minha família. Tem mais, continuou Jade. Os papéis que você assinou, alguns deles transferiram a propriedade da Westfield Analytics. O quê? Levantei-me num pulo, com o celular agarrado ao ouvido. Isso é impossível. Eu teria percebido. Ele falsificou documentos, fez com que parecesse uma reestruturação societária para fins fiscais. Seus advogados provavelmente têm a documentação original, mas Thomas apresentou documentos fraudulentos ao Estado, mostrando-o como acionista majoritário. Se ele apresentar esses documentos ao seu conselho de administração e eles não perceberem que são falsos, ele poderá executar uma aquisição hostil da sua própria empresa. Minha empresa, o legado do meu pai, a única coisa que me restava dele. Quando? Sussurrei. A papelada está datada para a próxima segunda-feira, um dia depois do seu retorno de Paris. Tudo se encaixou com uma clareza assustadora. Enquanto eu deveria estar em Paris, Thomas finalizaria a execução da hipoteca da casa da minha mãe, provavelmente comprando-a ele mesmo por centavos de dólar por meio de uma empresa de fachada. Ele esvaziaria as últimas contas da nossa empresa. E então, no dia seguinte à minha chegada, ele apresentaria a papelada fraudulenta ao meu conselho, assumiria o controle da minha empresa e me expulsaria. Eu ficaria sem nada. Sem dinheiro, sem casa, sem empresa. Minha mãe ficaria sem teto. E Thomas e Melissa desapareceriam com tudo que eu passei a vida construindo. Emma, você ainda está aí? Estou aqui. Minha voz soou estranha. Distante. Venha. Estou te enviando tudo o que encontrei. Documentos, fotos, provas. Está tudo aí. Você precisa ir à polícia. Nós podemos impedir isso. Obrigada, Jade. Me mande tudo. Você vai à polícia, certo, Emma? Eu cuido disso. Obrigada por tudo. Desliguei antes que ela pudesse protestar. A polícia? Sim, eu poderia ir à polícia. Thomas seria preso. Ele provavelmente voltaria para a prisão. Eu poderia recuperar parte do dinheiro, poderia salvar minha empresa, mas poder não era bom o suficiente. Na prisão, a prisão era fácil demais, limpa demais. Ele tentou destruir minha vida inteira. Roubou da minha mãe moribunda, levou outra mulher ao suicídio. A polícia o condenaria a 3 a 5 anos, talvez. Ele sairia e faria de novo com outra pessoa. Eu queria que ele fosse destruído completamente, do jeito que ele havia planejado me destruir. Eu queria vingança e ia conseguir. Passei as 12 horas seguintes planejando, não qualquer plano, mas um plano perfeito. Cada detalhe mapeado, cada contingência considerada. Thomas achava que ele era o vigarista. Eu estava prestes a mostrar a ele o que um estrategista de verdade era capaz de fazer. Primeiro passo: proteger meus bens. Liguei para o meu advogado corporativo, Gerald, no celular. Preciso que você faça algo por mim imediatamente. Não faça perguntas. Emma, o que Gerald? Confie em mim, por favor. Pausa. O que você precisa? Há documentos corporativos fraudulentos que podem ter sido protocolados no Estado, comprovando a transferência de propriedade da Westfield Analytics. Preciso que você ajuize uma liminar imediatamente, impedindo qualquer mudança na propriedade corporativa hoje mesmo. Agora mesmo. Isso é muito incomum. Tenho motivos para acreditar que alguém está tentando aplicar uma fraude corporativa. Por favor, Gerald. Explicarei tudo quando puder, mas agora preciso que isso seja feito. Outra pausa. Entrarei com o processo em até 1 hora. Obrigado. E Gerald, isso fica entre nós. Ninguém mais pode saber. Em seguida, liguei para o meu banco. Transferi todo o dinheiro das nossas contas conjuntas para uma nova conta, só que em meu nome em outro banco.
cada centavo. Se Thomas verificasse, veria contas vazias. Que ele entrasse em pânico. Então liguei para o banco da minha mãe. Expliquei que ela tinha sido vítima de fraude financeira, que eu era filha dela e tinha provas do crime. Eles não poderiam impedir a execução da hipoteca sem o envolvimento da polícia, mas poderiam adiá-la. Enviei alguns dos documentos que Jade havia fornecido, mostrando a verdadeira identidade e antecedentes criminais de Thomas. O leilão da execução da hipoteca foi adiado enquanto aguardava a investigação. A casa da minha mãe estava segura por enquanto. Segundo passo: reunir mais evidências. Eu precisava entrar em casa sem que Thomas soubesse. Precisava encontrar os documentos originais. Alguma outra evidência dos planos dele? Mas como? Então me lembrei. Thomas jogava golfe todas as quintas-feiras às 9 horas. Regularmente. Ele ficava fora por pelo menos 4 horas. Perfeito. Terceiro passo: a vingança. Essa era a parte que eu saboreava. A parte que eu planejava com precisão fria e metódica. Eu não iria apenas expor Thomas. Eu iria destruí-lo tão completamente que ele desejaria nunca ter ouvido meu nome. E eu usaria o próprio manual dele para fazer isso. Na quinta-feira de manhã, observei nossa casa lá do fundo da rua. Às 8h47, Thomas apareceu com suas roupas de golfe, colocou seus tacos no carro. Tecnicamente meu carro, já que o comprei, e foi embora. Esperei 15 minutos para ter certeza e então entrei pela porta da frente. A casa parecia diferente agora, contaminada. Cada superfície que ele tocará, cada cômodo onde ele mentira para mim, cada móvel que eu comprará, pensando que estávamos construindo uma vida juntos, tudo estava envenenado. Afastei esse sentimento. Não havia tempo para emoções, apenas para ação. Comecei no escritório dele. Ele o mantinha trancado, disse que era por causa de documentos confidenciais de clientes. Eu nunca questionei. Agora, usei o conjunto de chaves de fenda que Jade me enviou por correio expresso. Foram necessárias 3 tentativas, mas a fechadura abriu com um clique. O escritório estava arrumado, organizado, com armários de arquivo alinhados em uma das paredes. Comecei pela mesa dele. Na gaveta de baixo, embaixo de uma pilha de revistas de golfe, encontrei uma pasta com o título Projeto Emma. Projeto Emma. Eu era um projeto. Nosso casamento, minha vida, meu amor. Tudo isso reduzido a uma pasta etiquetada como uma transação comercial. Abri-a com as mãos trêmulas. Dentro, e-mails impressos entre Thomas e Melissa, 9 anos antes de nos conhecermos. Eles me visavam especificamente. Pesquisavam sobre mim. Sabiam da morte do meu pai. Minha vulnerabilidade e minha riqueza. Um e-mail de Melissa, datado de 3 meses antes de Thomas e eu nos conhecermos. Evesfield é perfeita. Rica, solitária e em luto. Ela vai ser tranquila. Vou marcar um encontro no baile de caridade. Seja charmosa. Ela é o grande sucesso que estávamos esperando. Resposta de Thomas: não se preocupe, querida. Vou fazê-la cair com tanta força que ela nem vai saber o que a atingiu. Por esta mesma época no ano que vem, estaremos em alguma praia gastando o dinheiro dela. Isso foi há 8 anos. Por que demorou tanto? Continuei lendo. Outro e-mail de 2 anos atrás. Está demorando muito. Ela não é tão fácil de manipular quanto as outras. Precisamos acelerar isso. Resposta de Thomas: paciência. Ela vale mais do que as outras juntas. Se fizermos isso direito, nunca mais precisaremos trabalhar. Estou organizando as transferências financeiras agora. Mais 1 ou 2 anos, no máximo, e teremos tudo. Eu valia mais, então pude sofrer por mais tempo. Que generosidade! Mas havia mais. Muito mais. Fotos minhas, centenas delas. Algumas eu sabia que tinham sido tiradas. Fotos normais de casal, mas outras eu não sabia que existiam. Fotos minhas dormindo. Fotos minhas no chuveiro tiradas por uma fresta na porta do banheiro. Fotos minhas chorando depois de um dia duro de trabalho. Ele estava me documentando como um espécime. Encontrei mais pastas, registros financeiros detalhados de tudo o que ele havia roubado. Planos para a aquisição da empresa, até mesmo um cronograma. Sexta-feira, executar a hipoteca da casa. Sábado, transferir o restante do dinheiro. Domingo, e retorna. Segunda-feira, executar a aquisição da empresa. Terça-feira, pedir o divórcio, ir embora. Ele planejava se divorciar de mim no dia seguinte ao roubo da minha empresa. E lá no fundo da gaveta, passagens aéreas para as Ilhas Cayman para Thomas e Melissa, com partida na quarta-feira que vem, dali a uma semana. Eles iam desaparecer com tudo e me deixar sem nada. Fotografei cada página, cada documento, cada e-mail, cada evidência, e carreguei tudo para um servidor seguro na nuvem. Depois continuei procurando.
No arquivo encontrei algo que me fez gelar o sangue. Registros médicos. Os meus, do meu exame físico anual do ano passado. Ele havia destacado uma seção. Paciente apresenta marcadores para transtorno de ansiedade em estágio inicial. Medicamentos em baixas doses prescritos, conforme necessário. Na margem com a letra de Thomas, útil se precisarmos retratá-la como instável. Eles planejaram me manipular, me fazer parecer louco se eu tentasse revidar. Que meticuloso! Que calculista! Que absolutamente maligno! Encontrei mais. Um diário onde Thomas havia documentado sua performance, como ele a chamava. Anotações sobre como ele teve que se forçar a fazer sexo comigo. Como eu era chata. O quanto ele odiava cada momento do nosso casamento. Dei um beijo de despedida na Emma esta manhã, dizia uma anotação. Disse a ela que a amava. Meu Deus, eu queria vomitar. O jeito como ela me olha com aqueles olhos patéticos e confiantes, ela está tão desesperada por afeto. Ela não vê o que está bem na frente do seu rosto. Mais 2 meses e nunca mais terei que tocá-la. Aquela anotação era de 3 semanas atrás. Sentei-me no chão do escritório dele, cercada pelas evidências da minha vida destruída. E algo dentro de mim estalou. Não quebrou, estalou como um osso que se encaixa mal e depois é quebrado novamente para se curar corretamente. A Emma que amara Thomas, que confiara nele, que acreditara na bondade das pessoas. Ela morreu naquele momento. A Emma que se ergueu daquele chão era alguém nova. Alguém forjada na traição e temperada na raiva. E ela iria reduzir o mundo dele a cinzas. Eu tinha todas as provas necessárias para destruir Thomas legalmente. Mas a destruição legal não era suficiente. Eu precisava de mais. Então fiz uma loucura. Liguei para Melissa. Ela atendeu no 3º toque. Olá. Sua voz era doce, jovem e inocente. Melissa Hartley. Mantive minha voz profissional. Tranquila. Sim. Quem é? Meu nome é Jennifer Ross. Sou gestora de patrimônio privado. Thomas Kane me deu seu nome. Ele disse que você poderia estar interessada em discutir oportunidades de investimento para uma quantia significativa de dinheiro que está chegando em breve. Pausa. Eu quase conseguia ouvir a mente dela trabalhando. O Thomas te deu meu número. Sim. Ele mencionou que vocês dois eram próximos. Deixei a implicação pairar no ar. Entendo. Sua voz se tornou mais acolhedora. Que tipo de oportunidades de investimento? Prefiro discutir isso pessoalmente. Você está livre para um café esta tarde? Digamos, às 15 horas, no Riverside Café. O Riverside Café era público, seguro e principalmente tinha câmeras de segurança. Tudo o que falávamos era gravado. Acho que consigo fazer isso funcionar, disse ela, tentando soar casual, mas sem conseguir esconder sua ânsia. A ideia de dinheiro a deixou gananciosa. Excelente. Te vejo então. Passei as próximas horas me preparando, troquei de roupa e vesti um terno caro que havia trazido comigo, prendi o cabelo. Coloquei óculos que não precisava e não parecia em nada com as fotos minhas que Thomas certamente havia mostrado a ela. Às 14 horas e 55. Entrei no Riverside Café. Melissa já estava lá, sentada em uma mesa de canto, checando o celular. Ela olhou para cima quando me aproximei. Jennifer. Ela estendeu uma mão perfeitamente cuidada. Melissa, obrigada por me conhecer. Apertei a mão dela e sentei-me, observando-a. Ela era ainda mais bonita pessoalmente, jovem, vibrante, radiante, com um tipo de confiança que vem de quem se safa de coisas terríveis. Então disse ela, inclinando-se para a frente. Thomas mencionou uma oportunidade de investimento. Sim, mas primeiro preciso perguntar. Você conhece bem o Thomas? Ela deu um sorriso felino. Muito bem. Somos sócios, parceiros de negócios, entre outras coisas. Ele estava se exibindo. Provavelmente pensou que eu era uma dama da sociedade que ela pudesse impressionar. Entendo. E essa sociedade comercial envolve a esposa dele, Emma. Pela primeira vez, a cautela cruzou seu rosto. O que exatamente Thomas te disse? Chega. Mas eu gostaria de ouvir de você. Veja bem, eu represento vários clientes que podem se interessar pelas suas habilidades específicas. Se você for tão bom quanto Thomas diz. A ganância venceu a cautela. Sempre vence. Fazemos isso há anos, disse ela baixando a voz. O Thomas encontra o alvo. Geralmente uma mulher rica e solitária. Ele a corteja, casa-se com ela se necessário, tem acesso às finanças dela. Eu ajudo a movimentar o dinheiro, a criar registros em papel, a montar a estratégia de saída. Pegamos tudo e desaparecemos antes que ela perceba o que está acontecendo. E Melissa riu. Riu mesmo. Emma é a melhor até agora. Tão rica, tão confiante. Ela assinava tudo que Thomas colocava na frente dela sem nem ler.
Temos quase 2 milhões de dólares agora e na semana que vem teremos a empresa dela também. 43 milhões de dólares. Dá para imaginar? Eu conseguia imaginar. Imaginei várias coisas naquele momento. A maioria delas envolvendo minhas mãos em volta do pescoço dela, mas, em vez disso, sorri. Impressionante. E ela não tem ideia. Nenhuma. Ela está em Paris agora. Quando ela voltar, tudo terá acabado. Nós teremos ido embora e ela ficará sem nada. Nem mesmo a casa da mãe. Ela riu. Riu. Vamos executar a hipoteca amanhã. Inteligente. Thomas deve ser um ótimo ator, já que é casado com ela há tantos anos. Ah, ele odeia. Ele me diz o tempo todo como ela é chata. Como ela é frígida. Como ela é desesperada e patética. Ele mal consegue tocá-la. Ela se inclinou, conspiratória. Cá entre nós, às vezes a gente transa enquanto ele está falando com ela no telefone. Ele tem que tirar o som para ela não me ouvir ao fundo. É hilário. Algo deve ter transparecido no meu rosto, porque a expressão de Melissa mudou um pouco. Você está bem? Você parece. Estou bem. Peguei meu celular. Só preciso te mostrar uma coisa. Abri minha galeria de fotos e mostrei a ela uma foto minha e do Thomas no dia do nosso casamento. O rosto dela ficou branco. Veja bem, Melissa, eu não sou Jennifer Ross. Sou Emma Westfield. E você acabou de confessar tudo. Ela se levantou tão rápido que sua cadeira caiu. Você não pode. Não pode o quê? Não pode gravar nossa conversa? Eu posso. Este é um estado de consentimento unipartidário. E mesmo que não fosse, vê aquelas câmeras. Apontei para as câmeras de segurança posicionadas ao redor do café. Elas gravam áudio também. Ela agarrou a bolsa, mas eu a segurei pelo pulso. Meu aperto era de ferro. Sente-se. Algo na minha voz a fez obedecer. Ela afundou na cadeira, o rosto pálido. Eis o que vai acontecer, eu disse, com a voz baixa e fria. Você vai me contar tudo. Cada detalhe do seu plano, cada documento que Thomas falsificou, cada conta onde você escondeu dinheiro, cada coisa que você fez. E se você cooperar, talvez, eu deixe a polícia pegar leve com você. Quer um advogado? Ela sussurrou. Ah, você vai pegar uma na cadeia. Mas agora, você vai falar comigo porque se não falar, eu vou garantir que você seja presa por tudo. Você mencionou outra mulher, aquela que se matou. Vou garantir que isso seja investigado como homicídio culposo. Homicídio doloso durante a prática de fraude. Isso é prisão perpétua. Melissa, era um blefe. Provavelmente não teria validade legal, mas ela não sabia disso. Ele desabou completamente. Começou a chorar e a falar, as palavras saindo de uma só vez. Ela me contou tudo. Onde o dinheiro estava escondido, contas offshore nas Ilhas Cayman, quais documentos eram falsos e quais eram reais, as empresas de fachada que Thomas havia criado, o cronograma completo do plano deles. E ela me contou sobre as outras. 4 mulheres no total, incluindo eu, uma que tinha perdido tudo, uma que tinha se matado, uma que tinha desaparecido. Melissa não sabia o que tinha acontecido com ela. E o jeito que ela disse isso me fez pensar no pior. Quando ela terminou, eu já tinha tudo o que precisava. Levantei-me. Obrigada pela sua cooperação. Espere, você disse que me ajudaria. Diga à polícia que eu cooperei. Olhei para ela. Aquele monstro lindo que riu sobre destruir a minha vida. Eu menti, eu disse simplesmente. Do mesmo jeito que você e o Thomas mentiram para mim. Como você se sente? Saí daquele café sem olhar para trás. Sexta-feira de manhã, o dia em que Thomas pensou em executar a hipoteca da casa da minha mãe. Eu tinha passado a noite acordado, mas não estava cansado. A adrenalina e a raiva me mantinham alerta. Enviei uma mensagem para Thomas do meu número de telefone em Paris, roteada por uma VPN para dar a impressão de que eu estava realmente na França. Sinto sua falta. A conferência está indo muito bem. Amo você. Ele respondeu em poucos minutos. Sinto sua falta também, querida. Mal posso esperar para você chegar em casa, querida. Ele chamou Melissa de bebê, e eu de gata. Eu me perguntei se ele fazia isso para nos manter em ordem na cabeça. Eu queria vomitar. Em vez disso, desliguei o telefone e liguei para a diretoria da empresa. Convoquei uma reunião de emergência para segunda-feira de manhã. Disse a eles que tinha provas de tentativa de fraude corporativa e que não permitissem nenhuma mudança de propriedade até a reunião. Eles ficaram alarmados, mas concordaram. Em seguida, liguei para o FBI. Não para a polícia local. Para o FBI porque Thomas havia cometido fraude eletrônica, fraude bancária e cruzado fronteiras estaduais. Crimes federais. Tenho provas de um esquema de fraude em andamento, disse eu ao agente que atendeu. Várias vítimas em diferentes estados.
Tenho documentação, gravações, tudo o que você precisa. Eles me levaram a sério e me disseram que um agente entraria em contato comigo em poucas horas. A agente especial Rebeca Torres me ligou 2 horas depois. Expliquei tudo a ela, enviei todas as evidências que já havia encontrado, todas as fotos que tirei do escritório de Thomas, a gravação da minha conversa com Melissa. Senhorita Westfield, disse ela quando terminei. Isso é muito extenso. Precisamos que a senhora venha e faça uma declaração formal. Eu vou, mas preciso que você faça uma coisa primeiro. O que é isso? Espere até segunda-feira. Preciso deste fim de semana. Senhora, se há um crime em andamento, a execução hipotecária foi suspensa. O dinheiro está em contas no exterior. Não vai a lugar nenhum neste fim de semana. Mas na segunda-feira, Thomas está planejando executar a aquisição corporativa da minha empresa. Se vocês o prenderem antes disso, talvez não levem a todas as acusações. Esperem até segunda-feira. Peguei-no em flagrante. Uma longa pausa. Você quer que ele se incrimine ainda mais. Quero que ele se enforque com a própria corda. Outra pausa. Não posso concordar oficialmente com isso. Mas, extraoficialmente, vamos planejar nossa operação para segunda-feira de manhã. Mas, senhorita Westfield, se a senhora estiver planejando algo ilegal, não estou. Só estou planejando vê-lo se destruir. Isso não era inteiramente verdade, mas ela não precisava saber. Eu deveria ter passado aquele fim de semana me preparando para segunda-feira. Em vez disso, fiz outra coisa. Fui ver a primeira mulher que Thomas destruiu. O nome dela era Caroline Fletcher. Já a havia encontrado em um pequeno apartamento em uma área decadente da cidade, a 3 horas de distância. Ela tinha 41 anos. 8 anos antes, ela era uma corretora imobiliária de sucesso, com uma fortuna avaliada em 3 milhões de dólares. Agora, ela tinha 2 empregos como garçonete e morava em um apartamento-estúdio com a tinta descascando. Bati na porta dela no sábado à tarde. Ela abriu com cuidado, ainda com a corrente. Posso ajudar? Senhorita Fletcher? Meu nome é Emma Westfield. Preciso falar com a senhora sobre Thomas Kane. Seu rosto ficou branco. Não conheço ninguém com esse nome. Você o conhecia como Thomas Morrison. Você se casou com ele há 6 anos. Suas mãos começaram a tremer. Por favor, vá embora. Ele fez comigo o que fez com você. Vou impedi-lo, mas preciso da sua ajuda. Isso a fez parar. Você não pode detê-lo. Ele é muito cauteloso. Eu tentei. Fui à polícia e eles disseram que não havia provas suficientes. Perdi tudo. Meu negócio, minha casa, minhas economias, tudo. Tenho provas suficientes para prendê-lo por anos. Mas preciso que você testemunhe sobre o que ele fez com você. Não posso. Lágrimas brotaram em seus olhos. Não posso passar por isso de novo. Reviver tudo. Ter pessoas questionando se eu era apenas uma mulher estúpida que se deixou enganar. Você não foi idiota. Você foi alvo de um predador profissional. E tem outra mulher, Caroline. Ela não sobreviveu. Caroline levou a mão à boca. Ai, meu Deus! Ajude-me a garantir que não haja mais vítimas. Ajude-me a prendê-lo. Ela me encarou por um longo momento, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então assentiu. Eu vou testemunhar. Diga-me o que você precisa. Passamos as 3 horas seguintes repassando tudo. Ela me contou sua história, e era terrivelmente parecida com a minha. Thomas a conquistou, casou-se com ela, aos poucos ganhou acesso às suas finanças e então desapareceu com tudo. Ela ficou falida, destruída, mas era mais forte do que imaginava. Quando saí, ela estava mais ereta e falando com mais firmeza. Conseguir justiça talvez não lhe devolvesse o que havia perdido, mas lhe daria algo mais. Um encerramento. Voltei para a casa do lago naquela noite com uma sensação estranha no peito. Propósito. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, senti que estava fazendo algo importante. Thomas havia destruído tantas vidas, mas eu garantiria que ele nunca destruísse outra. No domingo à noite, voltei para a cidade, para minha casa, para o Thomas. Ele achou que eu chegaria às 20 horas. Calculei perfeitamente minha chegada, entrando na garagem às 20h47. Como se tivesse pegado um Uber do aeroporto. Fiquei sentado no carro por um momento me preparando. Eu estava prestes a entrar lá e fingir que estava tudo bem. Fingir que não sabia o que ele era, o que ele tinha feito. Eu conseguia fazer isso. Eu tinha que fazer isso. Peguei minha mala e entrei na cozinha. Thomas estava lá preparando o jantar. Ele se virou ao me ouvir, o rosto se abrindo num sorriso largo. Emma, bem-vinda de volta, querida. Ele atravessou a cozinha e me puxou para um abraço. Seus braços me envolveram, seus lábios roçaram meus cabelos, seu corpo pressionou o meu. Obriguei-me a não recuar, forcei-me a abraçá-lo de volta. Senti sua falta, murmurou ele.
Senti sua falta também, eu disse, e minha voz não tremeu. Eu tinha praticado. Ele se afastou, olhando para o meu rosto. Como foi Paris? Exaustivo, mas bom. Fiz muitos contatos bons. As mentiras vieram mais facilmente do que eu esperava. Talvez porque eu tivesse aprendido com um especialista. Estou fazendo seu frango à piccata favorito. Você deve estar morrendo de fome. Estava mesmo. Não conseguia me lembrar da última vez que comi uma refeição completa, mas a ideia de comer a comida que ele preparou me embrulhou o estômago. Na verdade, não estou me sentindo muito bem. Acho que comi alguma coisa no avião que não me caiu bem. Acho que vou tomar um banho e ir dormir. A preocupação cruzou seu rosto. Uma preocupação tão convincente. Ah, não. Quer alguma coisa para você? Ginger ale? Biscoitos? Não, estou bem. Só preciso descansar. Fugi para o nosso quarto antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. No chuveiro. Esfreguei a pele até ficar vermelha, tentando me livrar da sensação do toque dele. Amanhã. Bastava passar por esta noite, e amanhã tudo isso acabaria. Sequei-me, vesti o pijama e deitei-me na cama. Thomas chegou alguns minutos depois. Está se sentindo melhor? Um pouco. Só cansada. Ele subiu na cama ao meu lado, passou o braço em volta de mim e beijou meu ombro. Eu queria gritar, queria arranhar o rosto dele, queria dizer que sabia de tudo. Em vez disso, fechei os olhos e fingi dormir. Ao meu lado, Thomas relaxou, sua respiração se acalmando. Depois de cerca de 1 hora, sentiu retirar cuidadosamente o braço e deslizar para fora da cama. Mantive os olhos fechados, a respiração estável. Ouviu atravessar a sala silenciosamente, abrir a porta do escritório. Ouviu ao telefone em voz baixa. Ela está dormindo. Não, ela não desconfia de nada. Amanhã de manhã, bem cedo, vou apresentar os documentos ao conselho às 10 horas. Amanhã à tarde, seremos donos da empresa dela. Eu sei, querida. Eu sei. Só mais um dia de fingimento e estaremos livres. Pausa. Eu também te amo. Te vejo amanhã. Ele voltou para a cama e me abraçou novamente. Em poucos minutos, ele estava dormindo. Fiquei ali deitada na escuridão, com o braço dele em volta da minha cintura, sorrindo. Amanhã, Thomas teria exatamente o que merecia. Acordei antes do Thomas. De banho tomado, vestida com meu melhor terno, azul marinho perfeitamente ajustado. Olhei-me no espelho. A mulher que me olhava era diferente daquela que estivera naquele banheiro 1 semana antes. Mais dura, mais ríspida, mais perigosa. Eu gostava dela. Thomas estava na cozinha quando desci. O café já estava pronto. Grande dia? Perguntou ele, me entregando uma xícara. Reunião do conselho às 10 horas, eu disse. Sessão de emergência sobre alguns possíveis problemas corporativos. A expressão dele vacilou? Só por um segundo. Está tudo bem? Perguntou ele, com a voz casual. Vamos descobrir. Sorri para ele. Tomei um gole de café. E você? O que tem na sua agenda? Só umas coisas para fazer. Papelada para preencher. Coisas chatas. Papelada para arquivar. Os documentos corporativos fraudulentos. Boa sorte com suas coisas chatas, eu disse. Saí de casa às 9 horas e dirigi até a Westfield Analytics, minha empresa, legado do meu pai. O conselho já estava reunido quando cheguei. 8 membros, todos colegas e parceiros de negócios de confiança. Obrigado por virem tão de repente, eu disse, sentando-me à cabeceira da mesa. Temos uma situação séria. Eu estava começando a explicar quando houve uma comoção do lado de fora da sala de conferências. A porta se abriu com tudo. Thomas ficou parado ali, com o rosto corado e a pasta na mão. Emma, o que está acontecendo? Por que não fui informado sobre esta reunião? Os membros do conselho pareceram confusos. Senhor Bennet, está uma reunião do conselho fechada. Receio que o senhor não possa. Na verdade, tenho todo o direito de estar aqui. Thomas entrou na sala, irradiando confiança. Como acionista majoritário desta empresa, ele jogou a pasta sobre a mesa e tirou documentos. Estes papéis, devidamente arquivados e autenticados em cartório, mostram que Emma transferiu o controle acionário da Westfield Analytics para mim nos últimos 2 anos. Agora sou o acionista majoritário, o que significa que tenho autoridade para fazer o que exatamente? Com a minha voz fria, ele olhou para mim e, pela primeira vez, vi um lampejo de incerteza em seus olhos sobre reestruturar esta empresa. Reestruturar esta empresa, usando documentos fraudulentos. Peguei minha própria pasta porque esses documentos que você está apresentando são falsificações, Thomas. Porque esses documentos que você está apresentando são falsificações, Thomas. Ou devo chamá-lo de Thomas Bradley Kane. O sangue sumiu do seu rosto. Não sei o que você está não. Minha voz estalou como um chicote.
Não ouse mentir para mim. Não mais. Virei-me para o quadro. Thomas Bennett é, na verdade, Thomas Bradley Kane, um fraudador condenado. Ele vem roubando sistematicamente de mim e da minha família há 8 anos. Esses documentos corporativos são falsos. Tenho provas de tudo. Thomas recuou em direção à porta, mas ela se abriu antes que ele pudesse alcançá-la. O agente especial Torres entrou ladeado por outros 2 agentes. Thomas Bradley Kane, você está preso por fraude eletrônica, fraude bancária, roubo de identidade e conspiração para cometer fraude. Leram-lhe os direitos enquanto o algemavam. Os olhos de Thomas encontraram os meus, e neles vi choque, raiva e algo mais. Medo. Emma, por favor, eu posso explicar. Isso tudo é um mal-entendido. O único mal-entendido foi meu, eu disse, levantando-me. Caminhei até ele e o olhei diretamente nos olhos. Eu entendi errado quem você era. Pensei que você fosse um homem, mas você é só um parasita. Eu te amo, disse ele, desesperado. Tudo o que fiz por nós. Eu ri mesmo. Quer saber a pior parte, Thomas? Você nem é um bom mentiroso. Eu ouvi você semana passada quando voltei para pegar meu passaporte. Ouvi você no telefone falando sobre o quanto me odiava, como eu era frígida e chata, como você mal podia esperar para acabar de fingir. O rosto dele ficou inexpressivo. Você ouviu? Eu ouvi tudo. E em vez de desmoronar como você queria, passei a última semana destruindo todo o seu plano. Suas contas no exterior foram congeladas. Melissa, ela está sendo presa agora mesmo. Ah, eu não mencionei que ela me confessou tudo. Me contou sobre todas as suas vítimas, sobre a mulher que se matou. Não, ele sussurrou. Não, isso não é. Caroline Fletcher está testemunhando contra você. Melissa também. Eu também. Você está preso, Thomas. Há muito tempo. O agente Torres o puxou em direção à porta. Ele se esforçou para se virar para mim. Emma, por favor, me desculpe. Me desculpe mesmo. Por favor, não faça isso. Eu apenas olhei para ele. Você sente muito por ter sido pego. Só isso. Arrastaram-no para fora. Seus gritos ecoaram pelo corredor. A diretoria permaneceu em silêncio, atordoada. Bem, eu disse, voltando ao meu lugar. Vamos continuar a reunião? O julgamento durou 8 meses. Thomas tentou todas as defesas que seu advogado conseguiu imaginar. Alegou que eu havia conspirado com ele de livre e espontânea vontade e depois desisti. Alegou que Melissa havia agido sozinha e que ele também havia sido vítima dela. Alegou que as contas no exterior não eram dele. Nada disso funcionou. As provas eram esmagadoras. Melissa testemunhou contra ele em troca de uma pena reduzida. Caroline testemunhou com a voz firme e clara. Eu testemunhei, explicando ao júri cada documento, cada mentira, cada momento daquele golpe de 8 anos. O júri deliberou por 3 horas. Culpado de todas as acusações. Thomas foi condenado a 23 anos de prisão federal. Melissa pegou 12. Recuperei cerca de 60% do dinheiro roubado. O restante havia sido gasto no estilo de vida luxuoso de Melissa, nos preparativos de Thomas para fugir do país e no custo de aplicar seus golpes. A casa da minha mãe foi salva. Quitei a hipoteca integralmente e a coloquei em um fundo fiduciário para que nunca mais pudesse ser tocada. Caroline Fletcher recebeu um acordo com os fundos recuperados. Não o suficiente para repor o que havia perdido, mas o suficiente para lhe dar um novo começo. A última notícia que tive foi que ela havia voltado a estudar para se tornar terapeuta, especializada em ajudar vítimas de fraude financeira. O nome da mulher que se matou era Jennifer Adams. A família dela também recebeu um acordo. Isso não a traria de volta, mas sua irmã me disse que ajudou a saber que a justiça finalmente havia sido feita. Quanto a mim, mergulhei de cabeça no trabalho. Transformei a Westfield Analytics em uma empresa de 100 milhões. Criei uma fundação para ajudar vítimas de fraude financeira. Serviços jurídicos gratuitos, aconselhamento e recursos para reconstruir suas vidas. Nunca mais namorei. A ideia de confiar em alguém assim, de deixar alguém entrar na minha vida, no meu coração, eu não conseguia. Talvez um dia, mas não agora. Talvez nunca. Vendi a casa na Riverside Drive. Não aguentava mais ficar naqueles cômodos. Não suportava mais as lembranças. Comprei uma cobertura no centro da cidade, com linhas retas e novos começos. Às vezes me pergunto se eu deveria ter ido à polícia imediatamente. Se eu deveria ter deixado a justiça seguir seu curso sem me envolver pessoalmente. Mas então me lembro da cara dele quando percebeu que eu o havia derrotado em seu próprio jogo. O medo. E sei que faria tudo de novo. Estou sentado em uma cafeteria quando a vejo. Uma mulher de quase 30 anos, bonita de um jeito discreto.
Ela está sentada em frente a um homem rindo de algo que ele disse. Ele é bonito, charmoso. Ele toca a mão dela do outro lado da mesa e ela cora. Algo naquela cena me deixa desconfortável. Algo no jeito como ele a olha, como se ela fosse um alvo, não uma pessoa. Quase me afasto. Não é da minha conta. Não sou a protetora de todas as mulheres contra todos os vigaristas. Mas então vejo olhar para o celular e sua expressão muda por um segundo. Calculismo, planejamento frio. Então a máscara de charme volta ao lugar. Eu conheço esse olhar. Vou até a mesa deles. A mulher olha para cima, assustada. Desculpe interromper, digo, olhando para ela. Não para ele. Mas você estudou na universidade estadual? Acho que talvez tenhamos tido uma aula juntos. O curso de ética empresarial do professor Morrison. Ela parece confusa. Não. Eu fui para a central. Desculpe, meu erro. Sorriu, desculpando-me. Então, pego um dos meus cartões de visita e o coloco na mesa à sua frente. Mas se precisar de alguma coisa, conselho sobre negócios, finanças, qualquer coisa, por favor, não hesite em me ligar. Ele pega o cartão e o lê. Westfield Analytics. Nossa, você é Emma Westfield. Já li sobre você. Sua fundação para vítimas de fraude está sempre disponível para ajudar. Termino. Olho diretamente para o homem agora. Você nunca sabe de quem pode precisar de proteção. Esquete. Seu sorriso não vacila. Mas vejo em seus olhos reconhecimento. Não de mim especificamente, mas do que eu sou. Alguém que sabe. Eu me afasto, mas não antes de ver a mulher olhando para o cartão. Depois para o homem com uma nova cautela em sua expressão. Talvez ela me ligue. Talvez não. Talvez ele seja exatamente quem aparenta ser. E eu simplesmente me envergonhei. Mas talvez, só talvez, eu a tenha salvado do pesadelo que vivi. E essa possibilidade faz tudo valer a pena. Saio para o sol, e pela primeira vez em 3 anos, sinto algo que não sentia desde aquele dia horrível no aeroporto. Sinto-me poderosa. Não porque destruí Thomas. Não porque me vinguei, mas porque sobrevivi. Eu me reconstruí. E agora estou usando o que aprendi para proteger os outros. Thomas tentou me destruir. Em vez disso, ele criou algo que nunca esperava. Ele criou alguém mais forte do que ele jamais poderia ser. E essa é a melhor vingança de